Olá, amados, graça e paz. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor nos sustenta, o nosso elo da perfeição, o único mediador entre Deus e homens, aquele que nos capacita, aquele que aprendemos por revelação divina, ministros de uma nova aliança, combatendo um bom combate, anunciando a verdade para aqueles que não a conhecem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e derrubando toda vã filosofia, doutrina meramente humana, ondas teológicas que vai e vem, nada acrescenta, ao invés de acrescentar, distancia o povo de Deus, porque o único que pode acrescentar é o próprio Espírito de Cristo, que convence o homem dos seus maus caminhos. Aquele que agindo ele, ninguém impedirá. Aonde estamos apartados dos zombadores e insultadores, porque aprendemos de homens e o Espírito está pronto e preparado para nos apartar de toda injustiça até o fim, até encerrarmos a carreira da qual guardamos a fé e as obras do Espírito que produz em nós, aonde prestaremos conta do tribunal de Cristo. Muitos não sabem, não têm compreensão, podem ler a Bíblia até 10, 20 vezes, que não adianta se não houver compreensão, o que significa que ele nos diz por muitas vezes: quantas vezes vos digo misericórdia, quero. Muito melhor a obediência do que sacrificar. E muitos não compreendem o que significa a lei mata e o Espírito vivifica. A lei, a serpente levantada no deserto, aonde através dela, para aqueles que ainda estão segundo o pecado, a triste condenação que paira sobre as suas moleiras, aonde aqueles que reconhecem, crucificou-se as paixões da carne na cruz, e houve a libertação, e segue agora segundo o Espírito vivificante, e não mais segundo a própria serpente da qual outrora estávamos. Mas aqueles que assentam no trono de Moisés continuam sobre a serpente, segundo a porta do ministério da iniquidade foi fechado, e já não há. São tempos de ira, tempos de indignação, tempo onde o Senhor traz juízo para aqueles que perseveram com doutrina de demônios, do qual a palavra diz: aqueles que seguem segundo doutrina de demônios, aqueles que são da sinagoga de Satanás, aqueles que atravessam o mar e fazem mais duas vezes filho do diabo do que vós, assim vos diz o Senhor. Por isso, acautelai-vos destes, acautelai-vos daqueles que perseveram segundo a meretriz, aqueles que seguem segundo ondas teológicas, aqueles que são como que exorcista, que nem mesmo os demônios reconhecem as suas autoridades. Lembrai-vos ali daquele que expulsava, e em nome de Paulo, e ele dizia: conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem és tu? Porque temos que ser conhecidos nas regiões celestiais, da qual a nossa luta é contra principados e potestades. Temos que fazer para ser visto por aquele que está lá em cima, e tudo galardoa, não fazeis para serem vistos por homens. O povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. O próprio Jesus já dizia: uma geração má e perversa me pede um sinal, eu que quero de vós um sinal de Jonas. E por terem amoldado seus ouvidos somente naquilo que lhes é de interesse próprio, aqueles que buscam a honra de homens, aqueles que perseveram segundo as maledicências, Jesus já dizia: se assim procedo, nada sou. Se alguém considerar ser alguém não sendo nada, porque tudo que quiseres busque do alto dos céus.
Lembrai-vos ali de Eliseu, que queria porção dobrada de Elias, e ele lhe disse: dura coisa me pediste, se quiseres algo, busque do alto dos céus. Se veres o que vai acontecer aqui, do qual ele voltou com a sua capa por conta da incredulidade, e depois ficou num leito, na enfermidade, na sua loucura, quando chega o rei de Israel terreno, querendo as carruagens, mas só se sobe através daquele que é do alto, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nós depositamos a nossa confiança e perseveramos dia após dia, porque ele nos sustenta e nos capacita. A unção que despedaça todo o jugo, a sabedoria pura, viva, eficaz, sem interesse, do qual ele nos amou primeiro, o amor que constrange, que tudo sofre, o amor que não é fingido, do qual ele sonda o intento da mente e do coração. Acautelai-vos daqueles que usam de fingimento, daqueles que são falsos ludibriadores, mercenários, aqueles que querem se fazer de mestre, do qual Jesus disse: só há um mestre de agora em diante. Fugis de toda aqueles que usam a palavra, dizem sobre escola de profetas. Aliás, profeta do último e grande foi João Batista, que pregou o arrependimento, o batismo de justiça. Por isso fugis de todos os enganadores, ludibriadores, aonde a finalidade deles é usar a casa do Senhor como casa de comércio, e está escrito: não fazeis dela de comércio de ladrão, de salteadores. Os livros já foram escritos e temos o autor e consumador que nos ensina acerca das escrituras. Por isso fugis daqueles que fazem de comércio. Os louvores e adorações o Senhor os rejeita, porque são fingimentos, somente mover de lábios e um coração distante. Demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o Espírito Santo, do qual ele nos ensina a amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Sim, o grande mandamento, semelhantemente a este, amar o próximo como a ti mesmo. Usai sempre da misericórdia, porque fartos aqueles que usam da misericórdia, assim como o Senhor utiliza como a quer. Por isso exortamos no dia chamado hoje, para que venham se arrepender todos aqueles que perseveram segundo entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, somente através daquele que é do alto, aquele que nos ensina a perseverar e aquele que justifica, aonde pela fé sois salvos e cumpridores, mas lembrai-vos que fé e obras de justiça caminham lado a lado. Por isso é necessário as obras. A palavra diz: tu tens a fé e outra a obra. Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Sempre caminham lado a lado, e é dom gratuito para que ninguém se glorie em suas obras, do qual o Espírito Santo que produz em nós, importância nenhuma que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. E lembrai-vos sempre, jamais fazeis discípulos para si. Estamos aqui ensinando sempre para que buscai em Jesus Cristo e não a homens, assim como nós procedemos. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho é que gera a família de Jesus, aqueles que fazem a vontade do Pai, que ele disse: é meu filho amado, que eu me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E aqueles que fazem a vontade do Filho, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade, dia após dia. Onde Paulo já dizia constantemente que
o anúncio do qual ele fazia era sempre, falava em Jesus Cristo, assim como nós falamos em Jesus Cristo. E Jesus nos ensina que bem-aventurado, porque me vistes, crestes, assim ele disse a Tomé. De agora em diante, bem-aventurado aqueles que não viram e creem. As mesmas obras farão, obras maiores farão, porque eu vou para o Pai. Aquele que disse, não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e ele vos envie o outro advogado, o Consolador, com a ascensão de Cristo, do qual o Espírito vivificante, outrora estávamos como alma vivente em Adão, onde a palavra diz que lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, os que estão na desobediência como filhos bastardos, que é necessário se arrepender, e de alma vivente viver segundo o Espírito vivificante, do qual a lei é para aqueles que estão no pecado e estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, da qual a comprovação é que nenhum do ser humano pode reter o pneuma ou fôlego de vida. Todos passam pela primeira morte. Mas a segunda morte, somente aqueles que estiverem na devida obediência, segundo o Espírito vivificante. Porque, segundo a alma vivente, como filhos de Adão, estáis reprovados, estáis segundo pecadores, e que nunca se alcança a justificação através de Cristo Jesus. Mas aqueles que perseveram segundo o Espírito vivificante se consideram pecadores, mesmo não estando no lamaçal, porque o Senhor diz que veio buscar veio buscar pecadores e não justos. Mas o fato de declararmos somos pecadores, porque acaba se tropeçando em algum ponto. Mas ele nos justifica no último dia, aqueles que vencerão a segunda morte, que ressuscitarão, os que colhem com lágrimas, os que semeiam com lágrimas e colherão com júbilo, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. E os demais são aqueles que ali haverá choro e ranger de dente, assim nos diz a palavra, porque perseveraram segundo a própria maledicência e rejeitaram a mensagem da cruz, a única forma de haver a salvação. Os falsos religiosos se apoiam em entendimentos próprios, os bruxos, feiticeiros, os idólatras, que causam ciúme em Deus, por isso vem a ira do Cordeiro, dentre muitos outros que acabam, a palavra diz que estão como mentirosos. A única forma de ser justificado segundo o Espírito, que é a verdade. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Assim como aqueles que invocam o Espírito do mundo dos mortos, aqueles que vivem nas grotonarias, nas orgias, nas bebedices, nem os impuros, nenhum destes herdarão o reino dos céus, se não se arrependerem dos seus maus caminhos, para que o Senhor utilize aquilo que ele é riquíssimo. A infinita misericórdia e benignidade, que é o fato de não sermos consumidos, que se renova a cada manhã, mas chega o tempo onde ele traz juízo sobre toda a carne, sobre tudo aquilo que se faz aqui debaixo do sol, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.